E o Senhor me deu uma palavra sobre vitória. Diga assim comigo, vitória. Você crê que Deus tem vitória para você? Mas eu quero meditar à luz da palavra com a amada igreja sobre como Deus concede as vitórias que Ele tem para o seu povo. E nos ater em detalhes sobre os meios, o segredo e as formas, não poucas vezes inimagináveis, que Deus usa e age para dar vitória a mim e a você. Entenda que o Senhor tem como propósito bem definido de nos fazer mais do que vencedores. Isso nunca vai mudar. Apesar das lutas, dificuldades, aflições dessa vida, o propósito de Deus em nos conceder vitória não muda. Se você entende assim, diga amém. E escute uma coisa: a vitória que tanto precisamos, a vitória que tanto almejamos e esperamos, quem nos garante é Deus. A vitória vem dele. Tudo depende dele. Agora, para introduzir esse assunto, eu não posso falar sobre vitória, que é algo muito bom de se ouvir, mas de forma solta. É preciso se amarrar tudo na palavra. E para introduzir esse assunto, para ministrar essa palavra à sua vida, eu não posso iniciar de outra forma. Para falar sobre vitória é inevitável, é indispensável, é básico, é essencial, é fundamento. Antes da vitória, se pensar em obediência. Esteja você nessa noite plenamente convicto e consciente de que Deus tem vitória para você. Mas essa vitória não será desfrutada de qualquer forma. Me permita, na introdução dessa mensagem, fazer uso aqui de alguns textos bíblicos. Repare bem o que a obediência traz para a vida daquele que se move em obediência. Escute, você pode tomar nota. Levíticos capítulo 26, verso 3, verso 7 e verso 8, nos diz o seguinte. Levítico capítulo 26, o verso 3, o Senhor vai dizer: se vocês seguirem os meus decretos, se vocês obedecerem aos meus mandamentos e os colocar em prática. Aí nos versos seguintes ele fala sobre o que acontece com todo aquele que vive em obediência. Versos 7 e 8: perseguirei os vossos inimigos, e eles irão cair a espada diante de vocês. O detalhe que eu quero dar é nesse versículo agora: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vocês. Como é que diz o verso 3? Se. Olhe para mim, diga assim: se. O que é que o Senhor diz aqui? Se vocês observarem, se vocês seguirem, se vocês obedecerem. Desde o Antigo Testamento, o Senhor chama a atenção para o seu povo sobre a necessidade indispensável de se viver em obediência. E ele diz assim: quando um inimigo invadir, não tardaria a ser expulso pelo exército. Ele já disse que as dificuldades iriam vir acontecer. Os inimigos estão aí, as situações adversas nós enfrentamos, não foi a primeira nem será a última. Mas o grande detalhe de passar por qualquer momento adverso, difícil, desafiador, é viver em obediência. A obediência abre portas, irmãos. O Senhor diz aqui que se eles vivessem uma vida de obediência, quando o inimigo viesse, rapidamente seriam expulsos. E olha a proporção: 5 vai perseguir 100, e 100 vai perseguir 10.000. Um soldado israelita vivendo em obediência ao Senhor seria equivalente a 20 ou até a 100 soldados inimigos. Como é que isso é possível? Como é que se explica isso? É possível porque quando vivemos em obediência, a peleja é do Senhor e não nossa. Amém? A peleja é do Senhor e não nossa. A IBK
nós nunca teremos a preocupação de ser uma igreja conhecida. Sabe qual vai ser sempre a nossa preocupação? Ser uma igreja obediente, sem abrir concessões, sem abrir mão da palavra, sem deixar o secularismo adentrar a igreja. Nós caminharemos obedientes ao dono da igreja, e assim iremos desfrutar das suas vitórias. Me permita ainda nessa introdução lhe lembrar outro contexto. Na travessia do Jordão, relatada em Josué capítulo 3, quando a gente lê esse texto, a gente traça logo um paralelo com a ação de Deus em nossa vida para nos dar a vitória. Agora é preciso observar como o povo de Israel observou as orientações do Senhor. Antes do Jordão se abrir, Deus dá uma orientação ao líder. Josué capítulo 3, verso 5, o Jordão não se abre de qualquer forma. Deus estabelece princípios, e esses princípios precisam ser observados. Antes do Jordão se abrir, o Senhor havia dito a Josué: hoje vocês se santificam, hoje vocês se consagram, hoje vocês me obedecem, amanhã eu faço maravilhas. Mas hoje tem que obedecer. O fundamento está sendo lançado, e é obediência, consagração. A gente vai orar mais, irmão. Vai. Você vai ouvir falar muito sobre oração, e você vai ter muitas oportunidades de adentrar nesse templo para fazer dele o que Jesus disse que ele tinha que ser: uma casa de oração. É o fundamento. Aí quando chega lá, quem não conhecer vai dizer: rapaz, mas do nada não. Os fundamentos foram lançados. E essa é, e pela graça de Deus sempre será, uma igreja obediente. É interessante observar a palavra do Senhor para Josué. Primeiro você se santifica, amanhã eu faço maravilhas. Deus tem vitória para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas os rios e os mares dessa vida não se abrem de qualquer forma. A vitória não se efetiva de qualquer forma. É preciso buscar a santificação. É preciso viver em obediência, separados para o Senhor. Perceba como isso é sério, e Deus presta atenção a isso. Josué capítulo 6, Juízes capítulo 6. Josué vai ter uma grande vitória. Uma grande vitória. Depois você lê, não precisa abrir não é o texto base não. Mas você vai ver que a cidade de Jericó, as fortalezas, os muros da cidade de Jericó foi derrubada. E aí depois chega Josué capítulo 7, outra guerra contra Ai, uma cidade bem menor. E os líderes de Josué disseram assim: não precisa levar todo o exército, vamos levar alguns dos nossos homens e teremos vitória. Irmão, não viva a sua vida no automático não, irmão. Pare para ouvir a Deus, irmão. Ele deu uma vitória em Jericó, então automaticamente vai dar uma vitória em Ai. De jeito nenhum. Se mova em obediência. Não é perca de tempo, é investimento de tempo. Vou? Não vou? Como é que eu vou? Quando é que eu vou? Você quer vitória? Obedeça. Você quer vitória? Ouça o que Deus está falando. Josué entra em crise, capítulo 7 do seu livro. Ele entra em crise. O Senhor trouxe a gente até aqui. Tivemos uma vitória emblemática contra Jericó, e agora em Ai estamos sendo derrotados. Aí no verso 10 de Josué capítulo 7, o Senhor disse a Josué: ô Josué, se levanta, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Israel violou a aliança que eu lhe ordenei. Eu não mandei santificar, eu não mandei se consagrar. Israel se apossou de coisas consagradas, roubou, escondeu e colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não têm vitória. Desobediência.
Por isso, eles não têm vitória. Fogem deles porque se tornaram merecedores dessa destruição. Enquanto assim tiver, Deus diz para Josué: não estarei no meio de vocês. Ou conserta, ou caminha sozinho nessa vida. Porque Deus não abre mão dos seus princípios. Ele não abre. Eu quero vitória, irmão. Você quer também? Eu quero que essa igreja viva tudo que o dono dela tem para ela. E a maior preocupação nesse lugar é fazer a vontade do dono da igreja, é se mover em obediência, é não se afastar da palavra em absolutamente nada. Aí Deus vai dizer para Josué o que havia dito no capítulo 3, verso 5: ele não abre mão de princípios, que com o passar do tempo relaxamos e achamos que não é tão importante. O Senhor diz de novo: vá, Josué, santifique o povo e diga-lhes: santifiquem-se para amanhã. Primeiro é obediência, primeiro é santificação, primeiro é consagração, depois as maravilhas do Senhor se manifestam. É assim que a palavra ensina. E o Senhor diz: há coisas consagradas para a destruição no meio de vocês, coisas que eu mandei destruir, e tem pessoas aí guardando. Aí Deus fala com Josué, porque Deus fala, irmão, fala ou não fala? Deus revela, revela ou não revela, irmão? Revela ou não revela? Ele quer falar com você lá dentro do teu quarto, só você e ele. Lá no teu carro, você indo para o seu trabalho, orando a Deus, e Ele te dizendo o que te aguarda no teu trabalho, antes de tu chegar lá, porque Deus é Deus que fala. Aí Ele falou com Josué, capítulo 7, verso 19 e 21, então Josué disse a Acã: o Senhor mostrou meu filho, para a glória do Senhor Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, e não esconda nada. Acã respondeu: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei no meu coração, e eu me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Se você parar para ouvir e obedecer, você não se engana. Você se move em obediência, porque Deus fala. Amém? E a voz de Deus vai ser ouvida nesse lugar com muita facilidade, porque o que essa igreja vai fazer é orar. A presença de Deus é o diferencial. O Espírito Santo de Deus precisa ter e vai ter ainda mais liberdade para agir nesse lugar. O povo não tinha conseguido vitória na batalha contra o povo de Ai, porque havia desobediência, não havia consagração, não havia dedicação total, havia impurezas, coisas abomináveis ao Senhor. Agora, depois do erro reparado, depois você lê Josué capítulo 8, verso 1 e 2, nos diz que o Senhor entregou o rei de Ai nas mãos de Josué, porque eles descobriram que estava oculto e resolveram, repararam o erro. Deus te dá e Deus me dá uma oportunidade de reparar o que precisa ser reparado, de resolver o que precisa ser resolvido. Muitas vezes ninguém sabe, mas a gente, Deus sabe. Eu vim aqui lhe dizer, Ele tem vitória para você, mas a obediência, a santificação, a consagração precisam ser em todo tempo inegociáveis. Posso ouvir um amém? Sem compromisso com a palavra de Deus não há bênção. Se nós formos pessoas do tipo insubordinado, como foi Acã, primeiro o Senhor vai nos ensinar que existe um princípio espiritual de autoridade que tem que ser observado, e só depois de aprendermos, Ele vai nos abençoar. Igreja amada, os rios e os mares dessa vida não se abrem de qualquer jeito. Que eu e você possamos ouvir em alto bom som o que o Espírito está dizendo para mim e para você. Hoje é tempo de se santificar, hoje é tempo de obedecer, hoje é tempo de se consagrar. Aguarde para amanhã as maravilhas que o Senhor vai realizar. Ele tem vitória para você. Agora eu quero
partir para o texto base dessa mensagem. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 7. Isso aqui é algo que Deus está falando ao meu coração. E eu preciso entregar a você, igreja amada, nesse último culto, penúltimo, melhor dizendo, onde estamos agradecendo a Deus pelo 3º ano de existência da IBK. Você achou Juízes, capítulo 7? Leia comigo os versos de 1 a 3. De madrugada, Jerubaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Quem foi que falou, igreja? Quem foi que falou? Leia com atenção comigo a palavra. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, o que Gideão não sabia, mas que Deus sabe todas as coisas, amém? Amém? Quantos voltaram? De 32 mil. Voltaram quantos? 32 mil. Ficaram apenas? Havia 32 mil homens para ir à luta com Gideão. E Deus diz a Gideão: tem muita gente. Quanto a esses 3 versículos de Juízes, capítulo 7, eu quero fazer 2 considerações. Primeira, quando Deus fala a Gideão, 2 coisas têm que ser destacadas aqui. Deus fala a Gideão que vai diminuir o efetivo, para que fique claro para todos que somente ele poderia conceder aquela vitória. Deus vai te dar uma vitória que quando o pessoal olhar, ninguém vai ter dúvida, vai dizer assim: foi Deus. Foi Deus. Porque quando Deus faz, ele faz assim, porque nenhuma carne pode se gloriar diante dele. Então ele olha e diz assim: além de ter muita gente, tem muito medroso. E na hora do vamos ver, atrapalha. Guarde isso. Não é Gideão que inventa a causa, a situação, querendo afastar. É Deus quem diz: tem muita gente. E o primeiro motivo da peneira é para que Israel não se gloriasse e não ficasse nenhuma dúvida que a vitória vem de quem? Vem de quem? Você e ele. Você vivendo em obediência, consagração e na presença dele, você e ele, onde você estiver, são maioria. No teu trabalho, na tua casa, diante de uma pandemia, Deus vai à sua frente, concedendo vitórias para que todos vejam, entendam e saibam que foi a mão do Senhor quem fez. As vitórias que Deus concede, as vitórias que vêm de Deus, humanamente falando, não podem ser explicadas. É como disse o Dr. Bob Cook: se você é capaz de explicar o que está acontecendo em seu ministério, é porque não é Deus que está fazendo. Porque o que Deus faz é infinitamente mais além do que tudo que podemos ver, pensar ou imaginar, segundo o poder dele que opera em nós, porque a glória é dele e de mais ninguém. Daqui para Jesus voltar, se a gente ficar velhinho e partir e ele não voltar ainda, que essa história da IBK sempre fique viva. Esse templo foi construído num momento improvável. Deus nos deu vitória, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele, porque é ele que tem nos dado vitória. Ele realiza o irrealizável. A vitória dele é muitas vezes inexplicável. Qual o cuidado de Deus com Gideão? Qual o cuidado de Deus com Israel? Qual o cuidado de Deus hoje comigo e com você? É para que não acontecesse o que aconteceu com Uzias. Você lembra?
Segundo Crônicas 26, verso 15 e 16, vai dizer assim: em Jerusalém, ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim Uzias se tornou muito poderoso. A sua fama se espalhou para tão longe. Entretanto, contudo, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Você quer vitória? Você quer vitória? Não toque na glória de Deus. Trocou de carro? Foi o favor do Senhor. Tua casa é aquilo que você sonhava? Foi a bondade de Deus. Você tem além do que você precisa? É a boa mão do Senhor. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. A glória é para ele eternamente. Você pode dizer amém? Primeira coisa, se humanamente não se explicava, se a vitória chegasse, ninguém teria dúvida. Foi Deus. O segundo critério que Deus usa para peneirar esse exército é: tem muito medroso aí, Gideão. Você não sabe, mas eu sei. Porque nada está oculto aos olhos de Deus. Havia muitos medrosos no meio dos 32 mil. Por isso, repito, não é Gideão quem faz, é Deus quem faz, amém? Quem é que faz a separação? Quem é que faz, igreja? Eu tenho aprendido uma coisa: não crie situação, não queira espiritualizar coisas que você provoca, não faça isso. Mas se Deus tirar, deixa Ele tirar. Deixa Ele tirar. Deixa. Ele vai dizer aqui para Gideão: eu vou dizer quem vai com você e eu vou dizer quem não vai. Porque a vitória depende de mim, Gideão. Não é do exército, não. A vitória vem do Senhor. E eu acho maravilhoso, porque já em Deuteronômio o Senhor estabelece leis para a guerra. E um dos impeditivos para um homem israelita ir à batalha, sabe o que era? Medo. Deuteronômio 20, verso 8 diz assim: por fim, antes de ir à batalha, os oficiais irão dizer ao povo: alguém aqui está com medo? Alguém aqui não tem coragem? Fique em casa. Está no texto. Volte para casa, para que no campo de batalha você não venha desmotivar seus irmãos. Todos aqueles que não tivessem a devida coragem para ir à batalha, Deus não permitia que fossem. E eu lhe explico por quê. Porque o medo é contagioso. O medo tem um efeito desastroso sobre um exército, sobre uma vida, sobre uma família, sobre uma nação, sobre uma igreja. E o medo descontrolado facilmente se transforma em pânico. E a pessoa em pânico não faz nada, nem deixa ninguém fazer nada. É por isso que no começo de tudo isso aqui eu disse em alto e bom som para a amada igreja: o pânico de ninguém será o meu parâmetro para tomar decisões. De jeito nenhum. Gideão não sabia, mas Deus sabe. 2/3 daquele exército numeroso não estava pronto para a batalha. O medo poderia certamente se espalhar por um único soldado temeroso e causar mais estragos do que um regimento inteiro de soldados inimigos. Agora aprenda uma coisa para a sua vida, que com essa palavra é uma das coisas que eu estou guardando no meu coração. Medo e fé não podem conviver por muito tempo no coração de uma pessoa. Diga comigo: medo, fale mais forte, diga: medo e fé não podem conviver juntos por muito tempo. Diga assim: no meu coração. Vou lhe explicar por quê. Se o medo vencer a fé,
a pessoa desiste. Se a fé vencer o medo, a pessoa triunfa. E ela viverá as vitórias que o Senhor tem para ela. Eu vivo por fé e não por vista. Fé é convicção, como pregamos sexta-feira. Fé é certeza. Tem a ver com fundamento. Independentemente das circunstâncias e independentemente das consequências. Podemos considerar que quando John Wesley disse aquela célebre frase: dê-me um exército com apenas 100 homens, que não tenha medo de coisa alguma a não ser o pecado, e não amem mais a ninguém a não ser Deus, que eu vou fazer as portas do inferno estremecer. Eu creio que ele estava pensando no exército de Gideão. 300. Como disse J. Campbell Morgan, o problema de muitos exércitos é que em suas fileiras há homens e não poucos trêmulos e temerosos, que insistem em permanecer no exército. Aí esse homem disse assim: uma redução, uma peneira é um ganho imenso e glorioso. E aí não para por aí. Leia aí comigo. Juízes capítulo 7, verso 4. Está escrito: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão. Irmãos, eram 32 mil. Foram embora 22 mil. Tinham apenas 10 mil. Mas é Deus quem diz de novo: Gideão, ainda tem gente demais, Gideão. A peneira agora vai ser outra. Olha o que diz o texto. Leia aí. Eu vou separar os que vão ficar com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se ele disser, este não irá com você, ele não irá. Não bote para dentro do seu barco quem Deus não te autorizar. Os marinheiros deixaram Jonas entrar, lembra lá? A tempestade acometeu o barco. E só resolveu quando? Quando ele saiu do barco. Ô irmão, eu quero sempre ter de forma muito aguçada a mentalidade de Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra. Como o Lucas pregou ontem, a tal da convergência. Quando você tem convicção que nasceu para isso, está fazendo isso, você quer andar com quem caminha para o mesmo propósito ideal. Eu não deixo a vida me levar. Eu não deixo acontecer. Eu quero a vontade de Deus. Eu quero os planos de Deus. Guarde isso para você. Deus está dizendo para Gideão: quem eu colocar no teu caminho vai. Quem eu tirar não vai. Se eu tirar, acabou-se. Siga. Siga. E aí Gideão obedece. Continue lendo comigo. Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse: separem os que beberem água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, quando ele fala, eu fui estudar esse texto aqui, quando ele diz lambendo, a gente pensa que é a língua, mas é lambendo com a mão. Certo? Não é com a boca, porque se fosse com a boca eles se abaixavam também. Dos 10 mil, 9.700 diante do rio se abaixaram para tomar água como um cachorro toma. E 300 passaram a mão na água como se estivesse lambendo e trazendo a boca mais atentos, prudentes. É Deus quem passa a peneira. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu vou livrar você e entregarei em suas mãos os midianitas. Olha o que diz o texto: mande para casa todos os outros. Eu só quero caminhar com Deus, com quem Deus quer que eu caminhe. Abro meu coração para a amada igreja, porque a vontade dele vai se cumprir nesse lugar. Foi Gideão que fez essa separação? Foi Gideão?
Não, foi quem? Porque a igreja é dele, a obra é dele, o sonho é dele, os planos é dele. Eu não vou dar murro em ponta de faca, eu não vou insistir. Eu quero a vontade do Eterno para a minha vida. Sabe como Deus passou a peneira aqui nessa segunda fase? Gideão, vou mostrar a você quem é prudente e quem é imprudente. Quem é disciplinado e quem é displicente, porque no calor da batalha isso faz toda a diferença. Deixei para dizer isso aqui no que está sendo transmitido. Mas em tempo de pandemia, que não é uma perseguição, tive uma reunião com a liderança da igreja semana passada e disse o que vi. A liderança da igreja se pulverizou por causa de uma pandemia. Os ministérios dessa igreja não podem funcionar apenas com voluntários. O que você vier fazer aqui, meu irmão, tenha consciência que Deus te mandou fazer como um ministério que Ele te confiou. E o que você faz aqui, você não faz para o pastor Pedro. O que você faz aqui, você faz para o dono da igreja. Gálatas 1:10, Paulo diz: agora eu procuro agradar os homens ou a Deus? Porque se eu quero agradar os homens, eu não sou servo de Cristo. Porque aquele que você procura agradar, é a esse que você serve. Então o que você fizer, faça para o Senhor. Mas não faça de forma relaxada. Mas Deus acalmou o coração. O segredo da vitória está em mim. E aí, estudando a palavra, eu lembro o que Jonatas disse para o seu escudeiro. 1 Samuel capítulo 16, verso de número... E o texto desapareceu aqui. Vou achá-lo. Primeira Samuel 14, verso 6. Abra aí. 1 Samuel 14, verso de número 6. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nós favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar ou de dar vitória, seja com muitos ou seja com poucos. De 32.300, menos de 1%. Agora escute: 300 que não eram medrosos, 300 que confiavam e dependiam única e exclusivamente do Senhor, 300 que não eram pretensiosos, porque sabiam, se a vitória vier, o nosso número é muito menor, só poderá ter sido o Senhor. 300 que eram prudentes, 300 que eram simples e vigilantes. Agora, qual o grande segredo de Gideão? Para a gente encerrar, está no capítulo anterior, Juízes capítulo 6, verso 12. O segredo de Gideão é esse aqui, igreja. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Agora lembra da introdução? Ele vai estar com você e te dar vitória se obedecer, irmão. Se você tiver compromisso com Ele. Se a sua vida for consagrada a Ele, Ele estará com você. Você é pequeno, eu sou pequeno. Você é fraco, eu sou fraco. Você não pode, eu não posso. Mas o nosso Deus é forte, Ele é grande e Ele pode todas as coisas. Está para se concretizar a vitória do Senhor para essa igreja. O Senhor tem feito grandes coisas. O tempo já estourou. Mas quando chegar em casa, leia Juízes 7, de 9 a 15. Antes de ir para a batalha com 300, Gideão deu uma tremida. E Deus disse assim: vai lá perto dos midianitas
bem perto do acampamento deles, você vai escutar um comentário que eles vão fazer. Quando você ouvir isso, pode ir contra eles, que eu já entreguei eles nas suas mãos. Ele chega bem pertinho. Olha como é a vitória que Deus dá, irmão. 2 soldados estão conversando. Tive um sonho que um grande pão descia e batia nas tendas dos midianitas e tudo se desmontava. O outro disse: tenho certeza de uma coisa, isso é porque Deus já entregou a nós nas mãos de Gideão. A vitória que Deus dá, sabe quem vai declarar? Até os inimigos. Sabe para quê? Para não ficar dúvida. A tua vitória vem de quem? A minha vitória vem de quem? A vitória dessa igreja vem de quem? Seja com muitos, seja com pouco, a igreja não para. A obra é santa. A igreja tem dono. E eu tenho orado, sem revanchismo e sem pedir a Deus que pese a mão em nenhum incircunciso por aí. Mas coisa boa, não é coisa boa mexer com a igreja do Senhor. Lembra da perseguição de Paulo? Lembra no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu... A perseguição não é contra mim nem contra você não, irmão. A perseguição é contra o Deus de toda a terra. E em tempo de pandemia, eu encerro nesse penúltimo culto essa palavra liberando sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. O Senhor tem vitória para a minha e para a sua vida. E a nossa vitória depende de quem? Não olhe para o juiz não, irmão. Não olhe para o patrão não. Seja obediente ao Senhor. A sua vitória vem dele. Feche seus olhos. Apresente a sua vida ao Senhor.